Este vídeo tem uma linguagem direcionada ao público adulto em geral. Ele não é um vídeo para crianças. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz este vestidinho em crochê para a boneca Barbie. Eu dou início ao meu trabalho confeccionando 38 correntinhas. Primeira carreira, eu conto 1, 2, 3, venho no quarto ponto de base e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos baixos. Nesta primeira carreira, nós vamos seguir trabalhando com um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final. Primeira carreira finalizada com 36 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Eu dou início à minha segunda carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Sigo colocando segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo. Faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar e pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou seguir colocando 16 pontos baixos. Então, eu já tenho o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos. Faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar e pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz 2, vou seguir contando 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Nesta carreira, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui já é o primeiro ponto baixo. Vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nesta carreira, eu vou fazer os meus pontos baixos obedecendo o número de pontos de base da carreira anterior. Então, na carreira anterior, nós fizemos 6 pontos baixos e fizemos 10 correntinhas. Então, eu tenho que colocar em cada correntinha um ponto baixo. Eu não vou trabalhar aqui, olha, no intervalo.
Eu vou fazer o meu ponto baixo dentro da correntinha. Então, é importante que vocês contem 6 pontos baixos aqui e aqui 10 pontos baixos, depois 16 pontos baixos, depois 10 pontos baixos e 6 pontos baixos, para ficar com o mesmo número de pontos e não dar problema depois, ok? Então, aqui nós fizemos 6, eu vou fazer aqui, olha, dentro da correntinha, um ponto baixo, vou seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º está aqui, olha, ele fica bem escondidinho, olha, é esse aqui. 10. Então, totalizei até aqui 16 pontos baixos, recapitulando, 6 aqui e 10 aqui. Agora, eu tenho que fazer 16 pontos baixos nesse meio aqui. Então, vamos lá. Faço também dentro do ponto. Então, eu venho aqui e começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aqui, olha, 16. Então, 16 pontos baixos neste meio aqui. Agora, 10 pontos baixos sendo novamente dentro da correntinha. Então, prestar bastante atenção, porque nesses cantinhos os pontos ficam escondidos. Então, aqui, olha, eu tenho o primeiro. Quando a correntinha fica bem apertada, a gente tem um pouquinho de dificuldade para pegar. Então, aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja como todas as correntinhas ficaram preenchidas, tá vendo? É assim que tem que ficar. Agora, eu sigo aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 6 pontos baixos, obedecendo a carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Essa carreira, ela é um pouco chatinha de fazer, demora um pouquinho mais,
é importante que a gente faça o mesmo número de pontos, ok? Terceira carreira finalizada com 48 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Vamos trabalhar nesta lateral aqui. E nessa lateral eu vou fazer uma correntinha, venho aqui no ponto de base, no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixíssimo. Terminando, então, esta minha quarta carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido aqui e vou começar a trabalhar a minha quinta carreira. Vou posicionar aqui a pontinha da minha linha, aqui próximo na minha base, para que eu possa já esconder. Então, dou início à minha quinta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Nesta quinta carreira, nós vamos trabalhar colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final da carreira. Quinta carreira finalizada com 36 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sexta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 8 pontos baixos. Então, já fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Um aumento em ponto baixo. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento em ponto baixo. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento em ponto baixo. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Agora, um aumento em ponto baixo. Sigo com um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Vamos seguir aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, terminando então esta nossa sexta carreira. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sétima carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. E nesta sétima carreira, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Sétima carreira finalizada com 41 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha oitava carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos seguir aqui trabalhando com ponto baixo até completar 20. Já fiz 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos. Faço um aumento em ponto baixo, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Então, vamos seguir contando. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos, encerrando aqui a nossa 8ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha 9ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta 9ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 9ª carreira finalizada com 42 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 10ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos seguir aqui contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Um ponto baixo, vou seguir aqui contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Terminando, então, esta minha 10ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 11ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta 11ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 11ª carreira finalizada com 35 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho.
Dou início à minha 12ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Sigo colocando segundo ponto baixo, terceiro, quarto ponto baixo. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição em ponto baixo. 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição em ponto baixo. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Uma diminuição em ponto baixo. 2 pontos baixos, 1, 2. Uma diminuição em ponto baixo. 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Uma diminuição em ponto baixo. 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, terminando então a nossa 12ª carreira. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha 13ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Nesta nossa 13ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 13ª carreira finalizada com 29 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha 14ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Sigo aqui colocando 8 pontos baixos. Já fizemos 2. Vamos seguir contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Uma diminuição em ponto baixo. Sigo trabalhando com ponto baixo até completar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, uma diminuição em ponto baixo. Vamos seguir trabalhando com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha 15ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Nesta nossa 15ª carreira, nós vamos trabalhar colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa carreira. 15ª carreira finalizada com 27 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha 16ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vou seguir aqui contando. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Uma diminuição em ponto baixo. 11 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Uma diminuição em ponto baixo. Sigo com um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz um, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, finalizando a nossa 16ª carreira. Agora eu viro o meu trabalho. A 17ª e a 18ª carreira eu faço da mesma forma. Começo com 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa 17ª e 18ª carreira. 17ª e 18ª carreira finalizada. Agora, eu viro o meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar a saia do nosso vestido. Então, eu vou zerar o meu número de carreiras e vou começar a contar as carreiras novamente, ok? Então, nesta parte aqui que nós estamos iniciando a saia, eu começo a primeira carreira com 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta primeira carreira, vamos trabalhando desta forma até o final. Primeira carreira finalizada. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha segunda carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. Segunda carreira finalizada com 37 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira fazendo a seguinte sequência. Começo com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Um aumento em ponto alto. Nesta terceira carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Um ponto alto, segundo ponto alto, um aumento em ponto alto. Vamos seguindo assim até o final da nossa carreira. Terceira carreira finalizada. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha quarta carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Nesta nossa quarta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. Quarta carreira finalizada com 49 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Eu dou início à minha quinta carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta nossa quinta carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto.
Terminando a sequência, eu começo novamente. Vamos seguindo assim até o final desta carreira. Quinta carreira finalizada. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sexta carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Nesta nossa sexta carreira, nós vamos trabalhar colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegarmos ao final da carreira. Sexta carreira finalizada com 58 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sétima carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 6 pontos altos. Já fizemos 3, 4, 5, 6 pontos altos. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta nossa sétima carreira, nós vamos seguir com esta sequência. Vamos fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e um aumento em ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente e vamos seguindo assim até o final desta nossa carreira. Sétima carreira finalizada. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha oitava carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final desta carreira. 18ª carreira finalizada com 66 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Nona carreira até a 14ª carreira, eu faço da mesma forma. Eu começo com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Carreiras finalizadas. Chegando aqui na minha 14ª carreira, eu já fiz a minha costura, comecei a costurando daqui de baixo e vim até este ponto aqui, onde eu tenho essa carreira com ponto alto e essa aqui, que é a primeira carreira de pontos altos, eu não faço a costura. Agora, nós vamos fazer uma aba aqui nesta lateral. Começo a carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho nesta posição, porque nós vamos trabalhar neste sentido aqui. E eu vou seguir com pontos altos. Então, essas 3 correntinhas eu já conto como primeiro ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Vamos seguir aqui contando. Já tenho 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Agora eu faço um meio ponto, viro o meu trabalho nesta posição aqui e faço um ponto baixíssimo, passo para esse lado, venho nesse ponto aqui, segundo ponto baixíssimo, já estou aqui deste lado, próximo ponto de base, um meio ponto, próximo ponto de base, um ponto alto. Sigo com um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final. Já fiz o primeiro ponto alto, vamos seguir aqui contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, uma correntinha, corto a linha, faço um nozinho, apertando bem. Depois eu venho pelo lado do avesso, procuro um pontinho qualquer e vou escondendo essa linha aqui por dentro, ok? E desta forma, a nossa lateral, para que nós possamos trabalhar o fecho, ficou pronta. Eu sugiro para o fecho colchete de pressão. Ele é inteiramente opcional e vocês podem trabalhar costurando um aqui, outro aqui e outro aqui. Vamos continuar com a linha Cleia, sendo a cor agora branca. Então, eu venho aqui na parte da cava, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu venho nesse ponto aqui, no quarto ponto de base, na parte da cava, e prendo a minha linha e faço 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, terceiro ponto alto.
Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, terceiro ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Sempre vire o trabalho para que vocês possam localizar o ponto. Próximo ponto de base, terceiro ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, terceiro ponto alto. Chegando aqui no final, eu faço um aumento em ponto alto aqui, olha, nesse meu último ponto de base. Um aumento em ponto alto. Esse aumento vai ficar no mesmo ponto de base onde eu já tenho um ponto alto. Agora eu fecho a minha primeira carreira com um ponto baixíssimo. E inicio a segunda carreira fazendo uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Nesta segunda carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final. Então, eu vou seguir aqui contando. Eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 pontos altos nesta nossa segunda carreira. Encerro a minha segunda carreira com um ponto baixíssimo. Dou início à minha terceira carreira fazendo uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto alto. Nesta terceira carreira, nós vamos seguir com esta sequência. Vamos fazer um ponto alto, uma diminuição em ponto alto. Um
ponto alto, uma diminuição em ponto alto, um ponto alto, uma diminuição em ponto alto, um ponto alto, uma diminuição em ponto alto. Sempre virando o trabalho para facilitar a localização do ponto, ok? Um ponto alto, uma diminuição em ponto alto. Um ponto alto, uma diminuição em ponto alto. Um ponto alto, encerro a minha terceira carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu inicio a minha quarta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço uma diminuição em ponto baixo. Nesta quarta carreira, nós vamos seguir com esta sequência. Um ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo, um ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo, um ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo, um ponto baixo. Agora, eu só tenho um ponto de base, então, eu encerro a carreira com um ponto baixo e fecho esta minha quarta carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais uma correntinha, aperto bem, corto a minha linha. Agora, eu faço um nozinho. E depois, eu vou passar essa linha, puxar ela pelo lado do avesso. Viro aqui. Procuro a linha, trago ela aqui para o lado do avesso. Procuro um pontinho qualquer e escondo ela aqui por dentro. Vou passando aqui, ó, por dentro dos pontos para que eu possa esconder essa pontinha e desta forma fazer um acabamento mais legalzinho. Aqui eu faço mais um nozinho, só por medida de segurança, aperto bem e agora sim eu corto a minha linha. Volto ela para o lado direito do trabalho. E a nossa manguinha vai ficar desta forma, ela é uma manguinha bufante. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Então, eu vou fazer a minha, vocês façam a de vocês, obedeçam o número de pontos para que a manga fique da mesma forma, do mesmo tamanho, ok? Eu já terminei a minha segunda manguinha e eu vou mostrar para vocês como esse vestidinho vai ficar
Aqui na parte de trás, eu ainda não costurei o meu colchete de pressão, mas eu coloquei aqui um alfinete para que vocês possam ter uma noção de como vai ficar. Então, costure um colchete aqui, um outro aqui, e aí vocês terão esse ajuste perfeito na parte do fecho. E para deixar o nosso vestidinho com um look diferente, eu vou explicar para vocês como eu fiz este aventalzinho em crochê. Inicio com 16 correntinhas. Começo a minha primeira carreira contando 1, 2, 3, venho na quarta correntinha de base e faço um ponto alto. Nesta primeira carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu já fiz 4 pontos altos, vamos seguir contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos nesta minha primeira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha segunda carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, abro aqui o meu último ponto, que ele costuma ficar escondidinho, e faço aqui, ó, o último ponto, completando 14 pontos baixos da segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha terceira carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta terceira carreira nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final da carreira. Vamos seguir assim nesta terceira carreira até a 18ª carreira, colocando 14 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer as minhas aqui, vocês façam de vocês aí, e quando eu terminar, eu volto. Carreiras finalizadas. Agora, eu faço mais uma correntinha e corto a minha linha. Faço mais um nozinho, aperto bem. Depois eu escondo essa pontinha de linha pelo lado do avesso. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos a nossa carreira de ponto alto. Nós vamos trabalhar toda a lateral, porém, nós vamos prender a nossa linha da seguinte forma. Passando o ponto alto aqui, olha, neste primeiro ponto de base, que foi trabalhado o ponto baixo. Então, eu venho aqui, prendo a minha linha, 1, 2, 3 correntinhas, vou pular um ponto de base, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. Já prendo aqui a pontinha da minha linha. Nesta primeira carreira, nós vamos trabalhar desta forma. Vamos trabalhar com ponto argola.
O meu ponto argola nesta carreira é composto por 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto de base, um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Eu vou cortar essa pontinha de linha, porque eu já prendi ela o suficiente, então não tem necessidade dela ficar aqui, atrapalhando aqui o meu ponto. Então, vamos lá. Novamente, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um, venho no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui no final, eu tenho aqui o meu ponto baixo, aí eu abro bem para que eu possa visualizar onde está o ponto. Venho aqui, olha, e faço o meu ponto baixo aqui na pontinha, no cantinho do trabalho. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto, venho no segundo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no segundo, um ponto baixo. Vou aproveitar, já vou passar essa linha aqui, ó, para que ela fique presa aqui por dentro desses pontos que eu estou fazendo. Então, vamos continuando aqui. Já fiz 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto de base, um ponto baixo. Vou puxar aqui a pontinha e vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui a minha linha. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui na ponta, então eu vou pular esse pontinho da ponta, venho aqui, ó, nesse ponto aqui já para esse outro lado. E faço um ponto baixo, desta forma. 1, 2... Peraí, vou fazer de novo, que embolou aqui. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um e aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu obedeço para encerrar na mesma direção que eu comecei. Então, olha só,
Aqui a gente tem essa carreira de ponto alto, tá? Ela vem até aqui. Então, olha, eu vou pular um ponto de base e vou encerrar aqui, ó, tá? Onde eu tenho o início dessa carreira de ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo, ficando aqui a minha carreira de ponto alto livre, sem a argolinha, da mesma forma desse lado aqui, tá? As duas sem as argolinhas. Então, nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolinhas desse lado. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 argolinhas, ok? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar com o ponto leque. Então, eu entro aqui na minha argolinha e começo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Volto nesta mesma argola, segundo ponto alto, faço uma correntinha, um ponto alto, segundo ponto alto, no mesmo intervalo. Então, desta forma, eu trabalhei um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Venho aqui no próximo intervalo, um ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Próximo intervalo, um ponto baixo. Vamos seguindo assim até o final da carreira. Terminando este ponto leque, eu faço uma correntinha, corto a minha linha, faço mais um nozinho. Depois, nós vamos arrematar todas essas pontinhas, tá? Agora, nós vamos fazer uma alcinha lateral para cá e outra para cá. Da mesma forma que nós fizermos aqui, nós vamos fazer aqui. Ok? Como que eu faço? Eu trabalho agora, nesse ponto alto aqui, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada correntinha. A mesma coisa eu faço aqui, olha, 1, 2, 3, ok? Então, vamos procurar aqui as correntinhas do ponto alto. Vamos começar aqui, vou prender a minha linha. Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Procuro aqui a minha segunda correntinha e faço segundo ponto alto. E aqui na terceira correntinha, eu faço o meu terceiro ponto alto. Ficando aqui 3 pontos altos nesta lateral. Agora, eu viro o meu trabalho. E, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, terceiro ponto alto. Viro o meu trabalho. E vamos seguindo desta forma, fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, viro o meu trabalho, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, eu viro o meu trabalho,
3 correntinhas, um ponto alto, terceiro ponto alto, viro o meu trabalho. Agora eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base, faço a metade do ponto alto, próximo ponto de base, a metade do ponto alto. Uma laçada, fecho os 3 pontos de uma só vez, desta forma. Agora, eu faço um número de correntinhas o suficiente para que eu possa fazer o fecho desse aventalzinho. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 53, 54 e 55. Faço mais uma correntinha, corto a minha linha, faço mais um nozinho. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa deste lado aqui. Vamos prender a agulha, a linha aqui. Vamos fazer 3 pontos altos por 6 carreiras. Lembrando que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª carreira pega todos os pontos juntos e fecha. E aí, 55 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer esse outro lado aqui e eu já volto. E aqui está o resultado do nosso aventalzinho, transformando este vestidinho em um outro look para a boneca Barbie. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Tchau!